Deus. Dia de festa, como disse o pastor Wilson, dia de alegria, dia de nos enchermos da palavra de Deus. Vamos sentar. Glória a Deus. Obrigado a vocês aí. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Você sabe que o plano de Deus, a vontade de Deus, é que nós sejamos felizes. Esse é o plano de Deus. E como é que Ele trabalha, Joelson, para que a gente seja feliz? Você sabia? Transformando a vida da gente. Porque por nós mesmos nós não seríamos nada. Sem mim, Ele disse, nada podeis fazer. Agora, Deus trabalha de uma maneira, irmãos, que muita gente não consegue entender. E por isso que nessa igreja nós pregamos a palavra de Deus, a essência da palavra de Deus, sem mistura nenhuma. Porque Deus quer que a gente evolua em entendimento e conhecimento. Deus não é mágico, irmã Vera, você sabe disso. Ele não faz mágica. É um processo. Eu falo isso desde que comecei a pregar na minha vida, quando eu comecei a entender a palavra de Deus. É um processo. Nada acontece. Ah, pastor, mas tem milagres instantâneos. Sim, mas houve um preparo. Houve um entendimento. Houve uma mexida no coração. Tem gente que entra na igreja e recebe o milagre, pastor, então eu não entendi, por quê? Porque ele está com o coração aberto. Ele tira toda a religiosidade, ele tira todo o conhecimento, o intelecto dele e fica à disposição de Jesus. Aí as coisas fluem, as coisas acontecem. E eu queria hoje ver com você uma coisa incrível, que são os filhos da caverna. A Vera fez, são os filhos da caverna. Você acredita que de uma caverna Deus possa tirar pessoas incomparáveis? Da dificuldade, Deus tira coisas incríveis. Pessoas que são forjadas, Capozzi, pessoas que são forjadas no esconderijo de Deus. Mas, pastor, como é que é isso? É o que eu tenho falado aqui. É um processo. No mundo tereis aflições. Jesus sabe que você vai passar aperto. Ele sabe que você vai ter dificuldade. Mas tem a Bíblia Sagrada, que é um manual da saída. A gente pode ser tentado no máximo do nosso limite. No nosso limite. Porque quando chega no nosso limite, Ele dá o escape. E isso, meu irmão, você pode virar a Bíblia de cabeça para baixo, que você vai encontrar tudo isso que eu estou falando aqui. Não pense você que aceitar Cristo, você vai viver num mar de rosas. Mentira quem te diz isso. Ah, se você der o dízimo, você vai ser assim, assado. Não. Nós vamos passar dificuldades, mas o que acontece? Todo esse esforço nosso, toda essa entrega, toda essa dedicação, todo conhecimento na palavra de Deus se transforma em testemunho. Mas é difícil das pessoas entenderem isso. A nossa vida é um testemunho. Nós fomos chamados para a glória de Deus. Então entenda isso, você que está passando por uma situação difícil, muito difícil, financeira, saúde, não sei, qualquer coisa na sua vida muito difícil. Deus está te forjando nessa caverna, que nós vamos ver aqui agora, nesse esconderijo, para fazer você grande. É assim que Deus faz. Nós vamos brilhando, até ser dia perfeito. Então não pense você que Deus vai mudar a sua história. Não. É um preço. Para que a gente amadureça e dê testemunho. Quantas coisas eu já venci na minha vida, quantas dificuldades terríveis eu já passei com a minha família. Mas Deus nos honrou o tempo todo, pastor, o tempo todo. E é assim que se vive da presença de Deus. O medo, pastor, eu tenho medo. O medo, meu irmão, é o contrário da fé. Se você tem medo, você não tem fé. Você precisa consertar isso na sua vida. Porque o que Deus diz é a verdade. Amém? E se lá está escrito que você foi sarado, você foi. Se lá está escrito que Ele supre em glória, Ele supre. Então descanse em Deus, abre o teu ouvido, o ouvido da alma, do coração, para ouvir o que Deus tem para falar para você hoje. Amém? Uma caverna é um lugar úmido, não é? Frio. Acumula muita umidade. Ou é muito quente ou é muito frio. Não tem luz. É apertado.
E esse é um princípio de Deus para que a gente vença. Você pega uma sementezinha de feijão. Quando eu era criança, a professora mandou eu fazer isso lá. Quem já plantou um feijãozinho para ver? Todo mundo praticamente. Você planta um feijão numa terrazinha lá, né? E ele começa dentro daquela escuridão. Presta atenção, porque esse é o princípio de Deus na tua vida. Muitos de nós ficamos apertados no escuro, na umidade, no calor, no frio. É uma semente. Mas, de repente, ela começa a se expandir. E vai se expandindo. E vai criando um broto. E aquilo vira uma árvore, meu irmão. Assim é a nossa vida. É um princípio. Passamos apertados. Lugar difícil, úmido, árido. Mas vem a resposta. E eu queria que você descansasse seu coração hoje para isso. Porque Jesus, meu irmão, como eu disse, Ele veio para que você fosse feliz. Ter uma vida farta. E olha o que diz 1 João 3,8, a parte B. Eu vou ler para você. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para destruir as obras do diabo. Enquanto você é apertado, está ali sem poder se mexer, não tem direção, Deus está transformando a sua vida para você ser um carvalho de justiça. É isso que Deus faz. E eu quero ler para vocês Isaías 61:3, que diz o seguinte: para que sejam chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Então, o que está acontecendo com você é plano de Deus. Vamos deixar dessa água com açúcar, sabe? Esse negócio que crente não sofre, entendeu? Leva uma rosa para casa que fica tudo bem, passa no sal grosso que está tudo certo. Meu irmão, tudo mentira. O que liberta você é a palavra de Deus. O que te cura é a palavra de Deus. E eu posso falar isso olhando nos olhos de vocês, porque eu já experimentei tudo que quem me acompanha desde o início sabe, as dificuldades, e eu continuo, mas eu venço. Ah, porque eu sou o bom. Não, porque eu procuro viver o que está escrito. Então, nós somos sementes apertadas, em um lugar difícil, úmido, quente, não sei o que eu vou fazer, de repente você está crescendo, e nem você sabe por quê. É assim que Deus trabalha. Para quê, pastor? Para que você dê grandes testemunhos. Então Deus forma guerreiros dentro de uma caverna. Fica tranquilo, porque está na Bíblia que eu estou falando. Vamos ver. Você conhece, você já ouviu falar alguma vez na sua vida em Eleazar? Quem já ouviu falar em Eleazar? Não é rei Ezequiel não, hein? Ou nem Ezequias. Eleazar. Quem já ouviu? Deixa eu ver. Poucas pessoas. Eleazar foi forjado dentro de uma caverna. Sabe qual era o nome dessa caverna? Caverna de Adulão. É, pastor? É. Ele foi forjado dentro de uma caverna. Como é que é a vida desse moço? Deixa eu continuar com você aqui. Quem, antes de falar da vida dele, quem já ouviu falar em Samar? A mãozinha ali apareceu escondidinha. Já ouviu falar em Samar, meu irmão? É outro guerreiro que saiu de uma caverna. O que é a caverna, hein? É o quê? É um lugar sem luz. Não é, pastor? Estreito. Como é que pode, pastor? Pois é. Eleazar saiu, guerreiro de Deus. Samar saiu, guerreiro de Deus. Tudo de uma caverna, pastor? Caverna de Adulão. E como é que era a vida desses homens, hein? Totalmente destruída. E foi reconstituída dentro da caverna. E o que é essa caverna, pastor? Um útero. Um útero que gera guerreiros.
Pastor, deixa eu avançar mais um pouco, deixa. Eu entendi, é uma igreja. A igreja é onde se recebe pessoas com problemas, com dificuldades, não se distraia, com problemas, com dificuldades. Desse útero que é a igreja, são forjados guerreiros, são forjados Samás da vida, Eleazares da vida. E é o que nós vamos aprender aqui. Mas tem mais. Existem 3 valentes, que a Bíblia não fala o nome, que também saíram da caverna. Pastor, deixa eu arrumar aqui a minha cabeça. Deixa eu arrumar a minha cabeça. Eu estou com a vida destruída, nem reconhecido eu sou na sociedade mais, estou acabado, estou quebrado, estou falido, estou doente. Eu vou para a caverna, dessa forma, lugar apertado, difícil, complicado, eu não sei o que eu vou fazer, eu não consigo respirar direito. Mas Deus está me transformando, pastor, nesse processo, e vai me fazer como Eleazar, como Samar, vai me fazer como os 3 valentes de Davi. Se você pegar a palavra, meu irmão, se eu pudesse pegar o que eu estou sentindo, o que eu sinto com relação à Bíblia Sagrada, e passar para você, é que eu não posso. Tem que você reagir. Você precisa entender. Eu vou repetir, eu sou chato, pode me chamar de chato, não tem problema. A palavra de Deus é o seu manual de vida. É a bula do remédio. Você está doente, vai lá e olha a receita do médico. E tem que tomar exatamente o que o médico mandou. Quem é o médico? Jesus. Se ele colocou na Bíblia que existe uma caverna, que se chama Adulão. Adulão é lugar de refúgio, chama refúgio, Adulão. É o útero, aonde vai gerar pessoas imbatíveis em Deus. Pastor, mas eu preciso passar por isso, daqui a pouco eu vou mostrar aqui para você. Deus trabalha dessa forma, por quê, pastor? Mas por que ele faz isso? Por que tem que ser com sofrimento? Não tem que ser com sofrimento, não tem que ser com sofrimento, tem que ser com amadurecimento, com conhecimento. É diferente, é sentar e confiar. Eu confio. Mas está explodindo o mundo. Deus sabe todas as coisas. E eu confio nele. E eu estou na caverna de Adulão. E se ele escreveu isso e botou tudo isso que o pastor está ensinando aí, é porque Deus está falando comigo. Não está falando com o pessoal que está lá na rua. Porque você pagou um preço de sair da sua casa, dificuldade alguns para chegar aqui, para ouvir o que Deus tem para falar. Agora, eles não saíram de palácios. Não, pastor, não. Pode ser quem for, meu irmão. Pastor, eu moro numa casinha tão simples, é você mesmo. Eu moro numa casinha tão rica, é você mesmo. Não tem currículo. Não precisa de currículo. Deus não vê essas coisas. O que Deus quer é que você saiba que é preciso passar pela caverna de Adulão. A igreja. Eu não vou entrar nem no assunto dos desegrejados. Não vou nem falar isso, porque está totalmente fora da palavra de Deus. Completamente fora. Está aqui o caso, um exemplo típico. Então, eles estavam quebrados, rejeitados. Não sei se você está passando, vivendo um momento assim, até com você mesmo, rejeição sua, você com você mesmo, se sentindo rejeitado por Deus, porque eles estavam. Davi estava fugindo de Saul. Ele não tinha saída, rejeitado. Poxa, ele tinha sido ungido o quê? É rei, não estou entendendo, que Deus é esse? Não, meu irmão. Léo, que Deus é esse? Que me unge rei, que me diz que eu sou rei, e eu me sinto desamparado, perseguido. Pode ser você perseguido por uma situação financeira terrível, um diagnóstico péssimo, qualquer situação ruim na sua vida, e você tem que se dirigir para a igreja, como você se dirigiu hoje, totalmente desiludido, decepcionado, quebrado até com Deus.
Porque Davi devia estar se sentindo muito mal. Como que eu sou rei? Mas Deus transformou em guerreiros inesquecíveis esses homens. Vamos falar um pouquinho de Eleazar. Posso ler para você onde está escrito isso na Bíblia? Vamos falar sobre Eleazar, que saiu da onde? Da caverna. Eleazar manteve-se firme. Estou lendo 2 Samuel 23, 9 e 10, na versão NVI. Presta atenção. Eleazar manteve-se firme e feriu os filisteus até sua mão ficar dormente e grudar na espada. Pastor, como é que é o negócio? Ele foi lutar contra os filisteus, o exército de Israel. Imagina a cena. Você pode apertar o cinto e vir comigo na viagem? Guerra. Uma guerra. Eleazar pega a espada, guerreiro, saiu da caverna. Destruído, acabado. Mas saiu da caverna. E quando ele saiu da caverna, ele saiu igual um boi doido. Estou cheio de fé, cheio de certeza. Aí vem o exército dos filisteus. Vamos matar, vamos acabar com eles, os demônios. Amém? Vamos destruir a vida financeira deles, vamos acabar com o casamento deles, vamos acabar com a saúde deles, vamos partir para dentro. Aí Eleazar está lá com a espada. Quando ele olha para trás, ué, só tem eu. O exército, ó, porque eram muitos filisteus, muitos demônios. Ele com a espada, ele falou, o que eu aprendi na caverna é suficiente. Se ninguém crê, eu creio, Deus, e eu vou no teu nome. A espada na mão. Não tinha mais força. Cansado. Por quê, pastor? Porque ele foi enfrentar todo o exército dos filisteus, sozinho. Pastor, estou tão sozinho, ninguém liga para mim. Meu irmão, vai nessa força, Gideão. Vai nessa força, segura a espada. Não largo. A espada é o quê? Palavra. Não tinha mais força, mas tinha um fogo que não apagava dentro dele. E aí, pastor, e aí? Enquanto outros largam a fé, o guerreiro da caverna não foge da luta. Ele permanece até o fim. Como, pastor? Com a espada na mão. Tem um versículo em Jeremias que diz assim, ó: é como um fogo ardente no meu coração. Estou cansado de contê-lo, tenho que botar ele para fora, não posso mais. Eu creio nessa palavra. Mesmo que ninguém creia, repito, eu creio. E eu vou partir para cima de vocês e não vou descansar enquanto eu não voltar com a minha vitória. Está escrito, está escrito. Vai ficar cansado da luta. Vocês estão entendendo a analogia que eu estou falando? Ninguém vai lutar contra os filisteus. Eu estou falando da tua vida. É a doença, o problema que você está enfrentando financeiro, na família, no trabalho. Eu vou. Não, não vai não. Porque você está na caverna de Adulão há muito tempo. E Deus tem te ensinado a passar perto, a dificuldade, para que você dê testemunho dele. E aí ele está lá com a espada, cansado de lutar, gritando, eu não solto a promessa. Cansado, a mão pesada já. Mas o Espírito Santo segurava a mão dele como está segurando a sua hoje. Você crê nisso que eu estou pregando? Aí vem Hebreus 10, 23, diz assim, apeguemo-nos, segura a palavra com firmeza, a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Não interessa se eu estou sozinho, não interessa se é pesada a palavra que eu tenho que segurar, se é difícil a minha responsabilidade diante disso tudo, mas eu não vou largar essa promessa, eu estou seguro nela, Deus vai comigo, Deus vai fazer a diferença. Mas eu não tenho condição. Ele não perguntou se você tem currículo, se você veio de palácio, onde você veio, ele diz, vai,
Vai, porque a minha palavra não vai voltar vazia, ela vai voltar com testemunho, com vitória. Está escrito. Ah, pastor, mas perdeu o exército todo. Meu irmão, mesmo que você perca tudo, não desista. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus não volta vazia. E você ainda está com a palavra na mão. Pode ver aí se não está. Não tá. A mão é o quê? Quem tem uma palavra? Um versículo que seja. Se você não tem, tem que ter. Por quê? Porque é a tua espada. Efésios 6,17 diz assim: use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Entendeu? Como é que a gente faz? A maioria é assim: pastor, posso ter um gabinete com o senhor? Estou arrasado, pastor, estou quebrado, destruído. Aí eu digo: meu irmão, tem tudo para vencer. Quebrado e destruído, é a hora de pegar a espada e partir para dentro. Ah, mas eu estou sozinho. Mas você não está sozinho. Deus e você é a maioria. Parte para dentro, enfrenta o problema, encara, agarra até deixar marca na tua mão. Mas pastor, tem que ser desse jeito? Não podia ser mais suave. Hoje Jesus foi à cruz e morreu, meu irmão. Ele era filho de Deus. Venceu? Venceu a morte. E ressuscitou. Isso espera você, meu irmão. Isso te espera. Não tem idade, não tem cor, não tem posicionamento social, para Deus não interessa, isso é tudo coisa de homem. Deus não está ligado nisso. Deus está ligado na tua espada. Será que Ele segura mesmo com vontade essa espada? Romanos 5, 3, 4 diz assim: por que nós temos que passar por isso? Por que não pode ser facilzinho? Nos gloriamos nas tribulações. Vocês ouviram o que Deus falou aqui? Fui eu que falei? Fui eu que falei? Quem falou? Nos gloriamos. Quem não tem entendimento fala: esse cara é doido. Qual é o nome dele, pastor? Foi Paulo. Ele é doido. Eu vou me gloriar na tribulação, eu vou ficar feliz. A Bíblia diz isso. Porque sabe, obrigado, pastor Wilson. Sabe em quem tem? Crido. Não duvida, meu irmão. Ele sabe que Deus vai dar um jeito. Ele sabe que Deus vai tirar ele da caverna e vai dar a vitória para ele. A igreja é uma caverna, irmão, para que você saia com a vitória. A igreja é um hospital. Aí eu fico pasmado quando pessoas chegam perto de mim. Fulano, não sei o quê, pastor, fulano não falou comigo. Não, pastor, sabe o que é? É ignorante. Pastor, eu quero distância. Meu irmão, a igreja é hospital, você também está doente. Eu estou doente. Está todo mundo precisando de Jesus. Então, se um fala de forma mais agressiva, se o outro é mais lento, se o outro sei lá o quê, e você não concorda, você está olhando para uma pessoa que precisa de Jesus. E aí eu peço você para olhar no espelho para ver se você também não precisa. Então aqui é um hospital de Deus. Para quê? Para que você saia com a vitória na mão. O testemunho, nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque sabemos que a tribulação, produz perseverança, não largo. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança que eu vou vencer. É isso, meu irmão. Oh, Jesus, abre os olhos do povo. O processo marca, fica agarrado na mão, marca. Mas você está sendo formado. Oh, glória! A marca, viu, Joels? A marca escreveu esses homens do rol da história. Seu nome vai ser escrito no rol da história da sua família, dos seus amigos. Eles vão saber quem é o teu Deus. A espada na mão. Eu estou empolgado demais. Baixar minha bola. Eu baixar minha bola.
Não, sabe por quê, irmãos? Porque eu vibro com isso. Eu vibro porque eu lembro das coisas que eu passei na vida e foi assim que eu venci. Posso usar um termo chulo? Me borrando de medo. Pronto, falei. Pastor, mas medo? Sim. Você não tem medo, não? Não tem, não? Quando vem uma situação difícil, uma doença como eu tive, braba, você não vai ter medo. Ah, é ruim, ou é ruim? Mas eu falava, Jesus, o Senhor falou. O Senhor falou. Não largo. Não largo. Pastor, mas trouxe um trauma na minha vida. Olha aqui, ó. Machucou, ficou marca, pastor. Testemunho. Jesus tem pregos nas mãos, não tem? Tem o furo aqui do lado dele? Até hoje? Até hoje? Você acha que é por quê que ele tem até hoje isso? É o único que vai ter cicatriz lá em cima, nós não. Mas ele vai. Sabe para quê? Mostrar para a gente o preço. Tem marca? E a nossa marca, onde fica? Onde fica a marca depois da vitória? No coração, meu irmão. As marcas, não acredito, as marcas de Cristo. Eu tenho as marcas de Cristo em mim. Mas o que é isso? Dor, vitória, escuta só, Gálatas 6,17. Desde agora, quem está falando isso? Eu vou embora. Quem está falando isso? Gálatas. Paulo, meu irmão, ele está dizendo assim, olha só, desde agora ninguém me perturbe, viu? Uma novela que está agora aí renovando, Vício. Não me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Cristo. Paulo foi um vencedor, meu irmão? Pouco ou muito? As marcas, meu irmão, não são um sinal de derrota, é sinal de missão cumprida. Missão cumprida, eu fiz o que tinha que fazer, aí Deus fala, vou te dar a vitória. Porque fiel é o que prometeu. Garra. Chega de Eleazar. Vamos falar de Samar? Saiu da onde Samar? Vamos ler a parte de Samar, 2 Samuel 23, 11 e 12. Samar tomou posição no meio do campo, defendeu e derrotou os filisteus. Vou ler de novo. Samar tomou posição no meio da situação. Vou te explicar para você, quem não conhece. Era um campo de lentilhas que Deus havia dado para ele. Aparentemente, um campo de lentilha não tinha valor nenhum. Ele estava no meio do campo, no meio daquilo que Deus te deu. Está conseguindo fazer uma analogia aí? Dá sempre o teu problema? Você está no meio da tua vida. É a sua família, é a sua vida financeira, sei lá o quê. Você está ali no meio. Aí vem o diabo, aqui no caso os filisteus, para quê? Para tomar o que é, para tirar a tua saúde, para acabar com o teu casamento. Você está no meio da situação, ele estava no meio do campo, está aqui. Aí diz a palavra que ele no meio do campo, quando você, irmãos, quando você está no meio de uma situação, está prestando atenção? Você está no meio de uma situação e alguém vem roubar o que é seu, dá uma angústia? Dá ou não dá? Puxa, estava tão bem, estava tão direitinho a minha vida. Aí vem o inimigo, como veio. O que ele fez, pastor? Ele defendeu aquele campo de lentilhas. Sabe por quê? Porque Deus que tinha dado a ele. Deus te deu o quê? Um casamento? Uma família? O diabo quer roubar com vício, com eu não gosto mais de você, ou coisa parecida. A doença, o médico disse, ó, tem mais jeito?
defende o que Deus te deu. Esse homem sozinho, novamente, defendeu o campo de lentilhas, porque aquilo foi dado por Deus. O que você tem que o diabo quer te roubar? O que você tem de precioso que o diabo quer levar? O que você está esperando? Você vai se conformar, Gil? Ele sozinho se levantou e venceu um exército inteirinho. Da onde ele saiu? Da caverna. Você acha que Deus escreveu isso tudo à toa, irmão? Para brincar com a gente de historinha de caverna de Adulão? Você acha? Deus está dizendo, você pode ser um guerreiro. Você tem ensinamento. Eles aprenderam com Davi dentro da caverna. Davi ensinou 400 homens. Homens rejeitados, cheio de dívidas. Está na Bíblia isso, você vai ler comigo daqui a pouco, se der tempo. Cheio de dívidas, cheio de problemas. Deus transformou a vida deles de uma tal forma que os dois sozinhos, não precisa de ninguém, pastor, não, só de Deus, só do Espírito Santo, venceu todo o problema que tinha. Eu acho isso incrível. Agora, posso fazer um parênteses aqui? Traz uma angústia, não traz? Posso ensinar uma coisa para vocês que eu aprendi? É um parênteses que eu vou fazer aqui. Quando você está vivendo um problema, sabe, Fábio Júnior? Quando você está dentro de uma situação difícil, eu posso dizer para você que a dor que a gente sente é inevitável. Preste atenção no que eu estou dizendo. Eu estou ensinando a você uma coisa que eu aprendi e me ajudou muito. A dor é inevitável nessa terra. Mas o sofrer por essa dor é uma opção. Quem entendeu? Eu vou viver o meu luto, a minha dor, tem um tempo. Você errou, você fez coisas que não agradou a Deus. Eu estou fazendo um parênteses, amém? Para te ensinar isso. Porque foi um respiro para mim quando eu aprendi isso. A dor tem um tempo, o medo tem um tempo, mas você tem que se amar. Quando passa esse tempo, já é sofrimento. E você não foi feito para sofrer. Você foi feito para viver o luto. Tudo bem. Até em Israel era assim, você tem um tempo para sofrer. Mas não é para você ficar sofrendo a vida toda, roubando os seus momentos felizes, de alegria, de prazer. Você tem uma vida para continuar. E Deus está me dando isso para falar com alguém aqui que está vivendo um drama e fica remoendo esse drama, errou, pecou, acabou, vira a página, meu irmão. Você não foi feito para sofrer, o luto está bem, vive o luto. Acabou o luto, chega. Agora eu vou viver a minha vida em Deus. Sofrimento não. Ficar amargando o que passou, não. O passado, meu irmão, se você não resolver isso, não tomar uma posição, esse menino tomou uma posição? Samá tomou posição no meio do campo. Toma uma posição na sua vida, chega de sofrer. Sofrimento é opção. Repito, a dor é inevitável. Vive o teu luto e vira a página. Amém? Josafá veio uma grande multidão contra ele. Ele chorou. Chega. Agora eu vou enfrentar. Vou pegar a espada. Aí Samá estava lá no campo de lentilha. Vem pegar o que Deus me deu, a minha saúde. Vem tomar. Mas meu irmão, tem que ser desse jeito. Não, Deus não gosta de choração. Ele gosta de oração. Senhor, tu estás comigo. Eu vou partir para dentro desses filisteus e ninguém vai roubar o que o Senhor me deu. Ninguém. E dessa forma, com coragem, com ousadia. Muita gente sofre por não se posicionar. O passado foi, você vai ficar preso ao passado. Você vai sofrer a vida toda por uma coisa que não tem mais jeito. Acabou. Chega.
É marido acusando a esposa de um negócio lá atrás, a esposa acusando o marido por uma coisa lá atrás. Para! Ah, se eu tivesse feito isso lá numa empresa. Ah, se eu tivesse... Chegou, acabou, acabou. Viveu o luto, acabou, virei a página. Vamos que vamos. Vamos mudar de vida, vamos mudar a minha história. Amém? Amém mesmo? Então, meu irmão, enquanto você não decidir, o passado vai te prender. Você vai ser escravo do passado, vai sofrer. Para com isso. Esse moço se levantou, enfrentou sozinho e tomou o que era dele. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Me dá o que é meu. Mas, pastor, não é assim. É assim sim, se você entrar com esse propósito. Mas, será que vou conseguir arrombar essa porta? Aí você perdeu. Deus dá. Deus gosta de valente, meu irmão. Não está escrito isso aqui na Bíblia. Presta atenção nisso aqui. Samar não estava defendendo, na verdade, um campo de lentilha. Sabia? Não, pastor. Não, na verdade, ele estava defendendo o propósito de Deus. O que Deus tinha dado para ele, a sua saúde, sua vida, seu casamento, seu local de trabalho. Foi Deus que me deu, não foi o diabo. Então, tu não vai tirar nada daqui, não. Irmão. Tem que ser desse jeito, irmão. Entrai com ousadia na sala do trono. Por que Deus fala isso? Para eu ser abusado? Não, para eu entrar com... Eu tenho a palavra, eu estou munido, eu estou instruído na palavra. Está. A minha vida é pequena. O que eu estou defendendo pode ser pequeno para todo mundo, mas é sagrado. E ninguém toca. Vou em frente. Tudo isso porque Deus confiou a ele aquele campo. Deus confiou a você, a sua família, o seu local de trabalho, a sua fonte de renda. Deus entregou para você, meu irmão. Aí o diabo vem fazer gracinha, o filisteu lá vem fazer gracinha. Não, senhor. Não, senhor. Chega de Samar. Vamos falar agora de 3 guerreiros que não tem nome na Bíblia. Eu gosto quando não tem nome. Porque somos nós. Os 3 guerreiros, aqueles aqui. Fala assim, eu sou um destes. Eu sou um destes. Um dos 3 guerreiros. Não vai dar tempo. Mas antes de eu falar desses 3 guerreiros, eu quero dizer para você que no livro de Samuel diz que era uma caverna. Eu ia mais para baixo falar sobre isso, não vai dar tempo. Mas era uma caverna onde rejeitados se acomodavam. Amém? Aonde marcas foram deixadas e que saíram dali numa confiança. Você está vendo aqui? E aí nós encontramos Davi na caverna, escondido. O que eu quero dizer para você é que não é só vitória material. Porque muitas vezes a gente prega, querendo ajudar a igreja, e a gente às vezes se perde mostrando que Deus só faz coisas materiais, mas esses da caverna, meu irmão. Deixa eu ler para você aqui. 2 Samuel 23, 15 a 17. Escuta isso. Romperam o acampamento dos filisteus, os 3, para trazer água a Davi. Mas ele não bebeu, derramou-a como oferta ao Senhor. O exército dos filisteus acampado, querendo engolir. É assim que o diabo quer fazer com a gente? Matar, roubar. Está lá os filisteus. Nada na Bíblia, meu irmão, é por acaso. Não é uma história, não existe historinha na Bíblia para você dormir. É para você vencer. Então está lá o exército. Pastor, o exército, estou cercado, pastor. Eu não tenho para onde ir. Pois é. E eu estou com muita sede, pastor, de respirar novamente uma vida abençoada, de ver minha família reestruturada, de ver meu casamento, puxa, Senhor, de não ter dívida, pastor, não ter dívida. Eu estou com sede de não ter dívida, Léo. Eu estou com sede, muita sede, minha tia Mara, de ser curada
Estou com muita sede de ser feliz. Davi diz assim dentro da caverna, calor, apertado, úmido, não tinha para onde correr. Ele faz isso aqui, ó. Depois você lê na Bíblia, tá? A gente faz isso quando está sufocado? Quando está cheio de problema, faz ou não faz? Você já fez isso? Eu já fiz 1 bilhão de vezes, eu faço muito isso. Davi estava assim, cheio de problema, cheio de dificuldade, intocado. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí ele faz assim, quem me dera de beber da água do pórtico de Belém. Quem me dera vencer, quem me dera ser feliz. Alguém já falou isso? Quem me dera ser feliz, quem me dera não ter dívida, quem me dera ficar curado. Está entendendo o que a Bíblia está ensinando para a gente? Quem me dera beber da água, cheio de sede, do pórtico de Belém. 3 valentes estão sentadinhos nas pedras, coitadinhos lá. Ouviram isso. Davi representa quem? Deus. Eles levantaram, sem que ninguém visse, disfarçaram, saíram da caverna, se expuseram? Ficaram expostos? Com medo? Mas confiantes. Foram lá no pórtico de Belém, só tinha um acampamento dos filisteus, só isso. Em volta do poço. Eu quero que você faça isso com a sua vida. Perigo de morte. Total. É o fim. Não tem água, não tem mais jeito, acabou. Acabou, oh Deus, Davi, acabou para mim. Eles foram lá, pegaram a água do poço, no meio dos filisteus, agindo eu, quem impedirá? Trouxeram para Davi. Foi para o homem Davi? Foi? Foi para quem? Para quem habitava em Davi. Quem é que habitava em Davi? Deus. Aí entrega para Davi. Davi olha aquilo. Vocês arriscaram tudo por amor ao rei, né? Estão entendendo ou não? Davi dizendo para eles, vocês arriscaram tudo por amor ao rei, ao meio de uma guerra. E eu estou vendo que guerreiro não guarda nada para si. Eles podiam ter bebido a água, podiam? Guerreiro não guarda nada para si, entrega para Deus. Entrega a vida, entrega a família, entrega a vida financeira, entrega tudo para Deus. Aquilo que ele mais tem de precioso era a água na mão deles. Aí Davi falou isso aqui para eles. 1 Crônicas 11:19, Deus disse assim, Deus me livre de fazer isso, de beber a água, né? Deveria eu beber o sangue desses homens que arriscaram a vida? Gênesis 22:5, disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento. Sabe quem falou isso? Deixa eu antes dar uma explicação para você. Eles fizeram um sacrifício, não fizeram? Sim ou não? E entregaram para o homem? Entregaram para Deus. A quem? Isso é espiritual, isso é entrega mesmo. Você precisa entregar a sua vida para Deus. Esquece o que está ao teu redor de dificuldades, porque Deus é contigo. E olha para o espiritual. Quando ele entrega a água para Davi, eles estão dizendo, agora é contigo. E Davi reconhece o sacrifício deles e não bebe, deita a água no chão e oferece a Deus. Ofereça, meu irmão, aquilo que você mais precisa a Deus. Em vez de você tentar resolver, oferece a Deus em sacrifício, em adoração. Davi adorou a Deus com aquilo que ele mais precisava.
Em vez de você ficar chorando com aquilo que você mais precisa, adore a Deus. Está aqui na Bíblia, Deus está dizendo: pega o que você mais precisa e me entrega. Entraram para o rol da história mesmo. O nome deles é lembrado até hoje. Quer dizer, não tem nome, mas são os 3 guerreiros. Somos nós hoje. Então vamos entregar a Deus. Ele derramou em oferta a Deus sacrifício, adoração. Agora, você sabe o que é adoração? Posso sentar aqui? Estou muito empolgado e cansa. Adoração é sacrifício, é entrega. Mas sim, pastor. Abraão disse a seus servos, Deus mandou sacrificar quem? Isaque. Ele foi cumprir. Quando chegou no pé da montanha, estava com os empregados. O que ele disse para os empregados? Vou ler para você. Disse a ele os seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Quem era o sacrifício? O que ele mais? Entrega, meu irmão. E a adoração é serviço, é sacrifício. A gente acha que a adoração é só ficar louvando, estacando a mão, não é não, Léo. É sacrifício, é entrega, como você faz aqui, ó, pula, sua, é entrega. Como esse povo aqui faz e como vocês fazem. Vocês estão entregando a Deus, mas pastor, estou cheio de problema, estou cheio de sede. Entrega. Quando o cutelo ia descer, não faça isso. Por quê? Olha para trás. O cordeiro. O cordeiro, a resposta, a solução, a saída. Então, vamos sacrificar? Vamos sacrificar? Sacrificar é perda? É sangrar? É adoração. É entrega. Vou entregar. Eu vou entregar. Eu não vou ficar sofrendo. Vou viver o meu luto de dor. Ele viveu, meu irmão. Caminhando no deserto, com o filho e a lenha nas costas do filhinho dele, o que ele mais queria, sofrimento. Sim ou não? Mas ele falou, agora chega. Agora eu vou cumprir. O meu luto acabou, vou fazer a vontade de Deus. Aí Deus diz, agora é comigo. Toma o escape, toma a saída, toma a solução. Amém? Aprenderam? Então, na caverna você aprende a doar. Aprende a doar. A igreja te ensina a doar. O que, pastor? A tua vida a Deus. A confiar nele. O que é mais precioso, o que dói, o que falta. Você pode dizer assim, eu dou o meu melhor para Deus? Você pode falar mesmo? Fala aí. Eu dou o meu melhor para Deus. Eu dou o meu melhor para Deus. Eu tinha mais para falar com vocês. Eu posso ler só o versículo que explica isso tudo? Está lá em 1 Samuel 22, diz assim, Davi escapou da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também se reuniram a ele todos os que estavam com dificuldades, endividados e os descontentes, e ele se tornou líder deles. Conclusão que nós tiramos: a caverna não mata, gera. Gera o que, pastor? Vida. Entendeu? De homens incapazes, Deus os transformou em imbatíveis. De improváveis em heróis. Pastor, isso tudo é para quê? Para nós. Está escrito. Deus não escolhe os prontos. Viu, meu irmão? Deus não escolhe os prontos. De forma alguma. Ele pega a gente quebrada, falida, e transforma em reis, como Davi foi. Saiu da caverna para ser rei. E a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Entenderam a mensagem? Vamos pegar a Bíblia como um manual de vida, vamos mergulhar nessas histórias verdadeiras, incríveis. Pastor, eu não sou nada, você que pensa. Você é flecha polida, que Deus guarda na aljava. Está escrito, você é flecha polida. Sabe o que é isso? Escolhido, poliu. Você é flecha, você é escolhido.
Então guarde essa mensagem no teu coração e viva essa mensagem. Pastor, eu estou derrotado. Pois é, é o derrotado que vira rei. É o quebrado que vira herói. Pastor, é impossível. Deus falou com você. Você tem livre-arbítrio para acreditar ou não. Eu acredito em cada linha que Deus falou aqui. Fecha seus olhos. Glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus. Deus está tecendo a sua vitória no esconderijo. Amém? Está trabalhando a sua vitória no esconderijo. É isso que nós queremos. Fique de pé. Vamos orar. Vamos falar com esse Deus. Você pode fechar os seus olhos? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante do Deus Supremo e sabemos, Pai, que a caverna não é a derrota, nossa derrota, é o treinamento que o Senhor está nos dando. Nós sabemos que não é abandono, Pai, é preparo. E que o Senhor, como eu falei, Pai, nos faz flechas polidas e nos esconde em Ti, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor está forjando na caverna grandes homens, grandes mulheres, com grandes testemunhos, com marcas de Cristo no coração, mas um testemunho vivo, Pai, do Teu poder. Ah, meu irmão, acredita no que você está ouvindo. Não acredita no diabo, acredita em Deus. Não acredite nas sugestões que o diabo está colocando na sua mente, não tem saída, lugar frio, apertado, você vai germinar. E vai virar um carvalho de justiça, meu irmão. Carvalho de justiça. Assim diz a palavra de Deus. Se convença disso, que o Espírito Santo te convença de todo pecado, de toda justiça e de todo juízo. Que o Espírito Santo venha refletir a sua glória sobre o seu rosto nessa manhã. Que você seja fortalecido agora. Que você seja grande diante de Deus, valente, que não larga a espada, que defende suas lentilhas e que oferece a sua vida a Deus. Obrigado, Jesus.